Opa, tem Galera, muito carinhas boa noite. conhecidas aqui, ó. Opa! Tem carinhas conhecidas aí. Ah, Eu sim, gosto. tem várias aí. Boa noite, galera, sejam bem-vindos. Mais um papo aqui com a Mindset Ágil. Vamos falar de um tema diferentão, polêmico, né? Então, sejam bem-vindos aí. Para quem não conhece a Mindset Ágil, nós somos uma empresa focada em gerar conhecimento, falando de agilidade, falando de gestão de processos, gestão de produtos. A nossa ideia é trazer cada vez mais para as pessoas conteúdo prático de qualidade para ajudar as pessoas a conseguir entregar melhores resultados, se possível, usando agilidade. Costumo usar como lema que nós buscamos mudar o mundo através do conhecimento. Beleza? A nível de estrutura, nós temos hoje 3 frentes de trabalho, uma falando de mentoria, seja coletiva ou individual, outra falando de treinamentos, lives e tudo mais, e outra frente falando de consultorias, treinamentos personalizados. E hoje a gente vai falar com um mestre falando de Kanban. Um cara que eu vi um vídeo dele, pessoal, e eu falei, caraca, como eu não tive aula com esse cara antes, né? É que assim, pessoal, para o cara me explicar a diferença entre... Ou não é nem explicar a diferença em si, né? Mas quando vai falar de replenishment, falar para mim de semiótica, bichos, o cara tem que estar no outro nível. Beleza? A ideia, então, hoje a gente tem um bate-papo aqui legal, não só desmistificando um pouquinho de upstream e downstream, hoje a gente vai fazer slide, né? Hoje vai ser conversa mesmo, mas também jogar algumas polêmicas sobre percepções que a gente obteve do dia a dia, né? Dúvidas que as pessoas acabam tendo. E aí, eu peço para vocês aí que estão assistindo a gente, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, ou quiser provocar alguma coisa mesmo, levanta a mão ou coloca no chat, se sentir mais confortável, coloca no chat, a gente lê aqui a tua pergunta e o Juliano responde aqui. Beleza? Deixa eu tirar esse compartilhamento agora, né? Para não ficar slidezinho. Vou fixar aqui o nosso mestre aqui e, Juliano, se apresenta aí para nós aí. Bom, obrigado pelas palavras aí, pessoal. Meu nome é Juliano Ribeiro, tá? Eu sou consultor e treinador pela Aspercom Educação Corporativa. Eu estou no ramo de software desde aproximadamente 94, aí mais ou menos. Eu fui conhecer o Agile um pouco mais tarde, né? Então eu sou um dos Agile Dino aí, eu entrei na primeira onda, eu entrei ali por 2007, mais ou menos, que eu fui conhecer a agilidade, não por palestra nem por evento, mas porque eu estava me ferrando num time de desenvolvimento, eu precisava dar um jeito de resolver as coisas, e aí me apresentaram esse jeito mais interessante de fazer as coisas. Eu falei, opa, acho que dá para ir por esse caminho aí, parece interessante. Mais tarde eu fui para Kanban e até agora tem sido minha principal ferramenta de escolha aí em todas as batalhas que tem se apresentado no mundo corporativo para mim. Tanto que por isso que hoje eu ensino mais Kanban do que qualquer outro método. Mas eu acho que é isso. Show de E hoje bola. estou na casa da minha mãe, tá? Por isso que eu estou aqui no interior do Paraná, na minha terra natal, em Paranavaí. Vocês nunca devem ter ouvido falar dessa cidade, mas tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Valeu, Juliana, a presença. Bom, pessoal, como eu falei aqui, a ideia é que a gente tenha um bate-papo, né? Uma troca de ideias, bastante gente conhecida aqui, como o Juliano colocou. A Fernandes está aí presente, legal. Jéssica Ferrari, lá de Campinas, rapaz. Muito legal. Show de bola. Muito bom. Não, a Juliano, Carolina já falou que conhece Paranavaí. Eu aí, duvido, ó. Carolina. Legal. Cara, vamos começar de baixo, né? Uhum. Ou do mais simples, pelo menos. Eu sempre olho downstream e upstream e o nome parece óbvio, né? Quando a gente olha, mas ao mesmo tempo não, eu vejo que muita gente fica confusa, mesmo que a gente leia um artigo e explique o que é downstream e upstream. Como que você considera essas duas visões aí? São duas práticas diferentes? O que você entende? Eu gosto até de lembrar que tem palavra em português para isso, né? A gente usa muito pouco porque você não vai achar literatura sobre o assunto. Mas se alguém tiver alguma base de geologia aí, você pode falar que é a jusante e a montante. Mas eu duvido que você vai achar qualquer livro que tenha te dar pachorra de traduzir esse negócio. Então, a maior parte vai falar upstream, downstream mesmo, tá? Então não vai ter. Então, não nos considerem bobões assim, os caras estão inglesando a coisa, tá? É porque dificilmente você Tem acha jeito alguém melhor que. para falar, né? Não tem jeito melhor para falar do que, infelizmente, aqui é só no inglês mesmo. Mas vamos lá. Legal.
Eu considero o seguinte, gente, olha, existe de um lado um cliente que precisa ser atendido. Do outro lado, tem esse cliente atendido, feliz e saltitante. Quando você tem esses dois cenários no meio, você tem um serviço, ou seja, cliente infeliz, serviço acontece, cliente feliz. Em algum ponto desse serviço, você fala, olha, a solução está aqui. Essa vai ser a solução que a gente vai construir para ele. Então, eu não vejo como duas práticas, eu vejo como uma parte de um todo. Tipo, não tem como eu atender o cliente sem passar pelas fases de descoberta, de desenho de uma solução, de proposta de solução, de entender que a gente vai chegar em algum ponto, até que a gente fala, não, está na hora de fazer, e finalmente a gente constrói a solução. Então, eu não vejo como algo dissociável, como algo que eu possa separar, eu vejo simplesmente como alguma coisa que faz parte da vida. Em algum ponto você vai ter que ter isso mapeado. Do resto das outras práticas é que o Kanban tem isso mapeado com bastante clareza. Então, para a gente que mexe com o Kanban, cara, é óbvio para a gente que existe um pedaço que é antes da gente se comprometer com alguma coisa, antes de eu falar, vou fazer esse negócio de fato, e tem um outro pedaço do fluxo de serviço que é depois que a gente já se comprometeu a fazer, que é um outro jogo diferente. Nossa, tá botando Legal. comentário aí. Legal, Às vezes legal. usam Discover, Delivery, mas também são termos em inglês. Descoberta, entrega. Dava, esses aí até dava, viu, Sandro? Mas esse daqui de Upstream, chamar de A montante, eu queria ver quem que ia se ligar em português do que Legal. era. Mas aí, por exemplo, até puxando aqui a questão que a Sandra colocou, eu posso fazer essa comparação de discovery e delivery versus upstream e downstream? Posso igualar essas duas visões ou não? Cara, se a gente estivesse falando exclusivamente no ambiente de software, eu acho que daria para fazer essa relação sim, de que, olha, é a parte de descoberta, é aquela parte inicial ali, onde eu estou tentando entender o que vai ser feito, até que eu decidi o que vai ser feito e finalmente faço. Então, a delivery seria toda a parte da construção e a discovery seria para fazer entendimento e compreensão e aprovação daquilo que vai ser feito. Porém, isso meio que restringe um pouco o universo do potencial dessas duas coisas, né? Uhum. Porque quando a gente está falando de serviço, a gente está falando de serviços do conhecimento, e qualquer tipo de serviço do conhecimento poderia ser mapeado nesse cenário. Eu poderia, por exemplo, mapear uma agência de publicidade, eu poderia mapear um escritório de advocacia, eu poderia mapear um setor de RH, um setor financeiro, e todos esses ainda teriam upstream e downstream. Então, posso, mas eu acho que ele vai te restringir um pouco a aplicabilidade do que você poderia fazer com essas duas visões. Então, eu evito. Legal. E eu peguei um pedaço que você colocou aí, Juliano. Você falou antes do compromisso e depois do compromisso, né? Uhum. Que estou entendendo que esse meinho aí é o que meio que separa as duas perspectivas, né? Entre o upstream e o downstream. Legal. Às vezes eu faço uma conexão na minha cabeça, né? De upstream, downstream e tudo mais, com uma visão muito de fluxo de valor, né? Que até o que o Lee mesmo coloca com mapas de fluxo de valor e tudo mais. E até mesmo uma conexão que a gente pode fazer até mesmo com cadeia de valor, né? Você entende que o upstream e o downstream ele acaba sendo o reflexo prático desse mapa de valor, ou do mapa de fluxo de valor, ou da cadeia de valor? Ou você acha que tem uma perspectiva um pouco diferente, mais abrangente ou mais específica? Como que você enxerga? Eu acho que ele me lembra mais o Cone da Incerteza, eu acho que é do Barry Bond, lá atrás, que ele vai falando que quanto mais progredido no projeto eu já estou, mais caro as mudanças são. Então, eu acho que ele se aproveita bem mais desse conceito bem antigo, aí, eu vou arriscar que é de 70 e pouco, mas pode não ser, tá? Pode ser um pouco mais recente. Que ele desenha um cone e fala, olha, quanto mais para frente do projeto, mais caro é o custo de fazer alterações de escopo, de mudanças e tudo mais. É 80, obrigado, Vitor. Então, fiquei no meio, hein? Entre 70 e 80. 80, é isso aí. E lá ele explica, olha, quanto mais para frente eu vou, mais caro é. O que eu acho que o upstream e o downstream fazem é dizer onde é que está a fronteira desses dois espaços.
tá? Que é o que a gente já falou aqui umas 3 vezes, que é o tal do ponto de compromisso. Uhum. Né? Deus chegar e falar, olha, é aqui o ponto em que a coisa se divide. Porque isso nos dá um... Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando as regras do jogo estão bem claras, tá claro para todo mundo, é bem mais gostoso de jogar. Você tem uma pessoa só com essa regra do jogo, fica mais complicado. E para mim, quando a gente explicita, olha, aqui é o ponto que faz a diferença pra gente, cara, eu tô trazendo a regra para todo mundo brincar na mesmo tabuleiro. Aí eu tô dizendo, olha, daqui para trás é um trabalho que eu vou ter que manter o fluxo cheio, vai ter descarte, vai ter cartela voltando, vai ter algumas métricas que a gente usa lá no downstream não se aplicam para cá. Então tem todo um jogo específico para ser jogado lá, que depois que cruzou a fronteira, opa, eu preciso fazer com que isso ande o mais rápido possível. Se eu preciso fazer isso aqui andar muito rápido, eu tenho que ser mais eficiente, o descarte é menos favorecido, eu tenho um WIP mais limitado para cima. Então, olha, não pode passar de tanto, dificilmente vou ter WIPs mínimos, sabe? Eu tenho uma capacidade menor de produção do que eu tenho lá para trás. Enfim, tem outras regras do jogo que ficam despreteridas, vamos dizer assim, que são diferentes do upstream para o downstream. Então, para mim, é muito mais essa questão de vamos esclarecer as regras, vamos deixar tudo explícito para que todo mundo possa brincar e brincar bem, tá? Porque eu peguei a partida fica justa para todo mundo. Legal, legal. De uns tempos para cá, eu até tenho trabalhado um pouco mais próximo de uma visão de upstream, né? E um exemplo que eu já vi algumas pessoas colocando é o uso de um portfólio, né? Um portfólio Kanban, ou um portfólio de produtos, né? Dando uma visão de fluxo. E, de certa forma, quando você olha para essa visão do portfólio, pelo menos eu olho, eu vejo que muita gente coloca mesmo toda a visão, né? De como que o produto surge, aí coloca ali, nesse caso, se eu estou falando de como você mesmo falou, produtos digitais, eu tenho um momento de discovery, depois um momento ali, sei lá, de especificação ou validação do meu discovery, né? Desenvolvimento e produção. Isso é um exemplo de como que a gente consegue explicitar e tornar de forma explícita um upstream versus um downstream, ou você vê que ainda é um ponto anterior? Veja, eu entendo que assim, o portfólio é um fluxo em si, tá? Muita gente até pergunta para a gente, Juliano, como é que escala Kanban? Eu falo, fazendo mais Kanban. O Kanban, como você falou mais cedo, ele se foca muito nessa questão da cadeia de valor, né, entrega de valor. E se eu tenho uma cadeia de valor, que vai do cliente à entrega, tá? Trazendo um pouquinho da frase famosa lá do casal Poppendick, se eu estou falando sempre do conceito ao dinheiro ali, do fluxo todo, isso já está compreendido num nível que o cliente enxerga. Então, muitas vezes, a gente tenta aplicar isso para dentro de um time e vê umas dificuldades de aplicar isso de ponta a ponta. Por quê? Porque o time não é aquela unidade que, às vezes, é capaz de entregar algo que o cliente enxerga, só que de ponta a ponta. Tá? O time, às vezes, ele precisa de outras competências ou de outros times para poder fazer isso de ponta a ponta. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, no Scrum, todo esse trabalho prévio é feito fora do Scrum. Ele é feito por alguma outra coisa e o Scrum é desenhado assim mesmo. Então, não é um defeito do Scrum, ele é feito como um framework para poder esse pedaço ser encaixado dentro da cultura da sua organização. Mas todo esse trabalho prévio fica a cargo e responsabilidade do PO, que pode, obviamente, delegar isso para mais pessoas, envolver mais pessoas no processo, para até envolver partes do time no meio. Só que ele deixa isso não explicitado, não fica claro, e como isso é resolvido, fica contigo. Mas então, assim, se eu fosse olhar para portfólio, eu enxergo que você tem um outro Kanban em cima que tem um fluxo próprio, que tem um ponto de compromisso próprio, que tem um upstream e downstream próprios. Se eu trouxer isso para nível de programa, eu vou ter fluxo próprio, up, down, compromisso. Se eu trouxer isso a nível de time, digamos que eu estou trabalhando com um quadro mais simplificado para poder fazer uma gestão do fluxo das tarefas, tá? Fluxo próprio, início, fim, ponto de compromisso. Sempre tem esse mapeamento. Às vezes, tá? Um quadro desse daí de time, ele já vai direto já para pontos de compromisso e fim. Porque todo o resto aconteceria num nível um pouco mais abstrato do que no próprio time. Tá? Então, sempre tem fluxo, sempre tem um fluxo, tem algum ponto desse fluxo que você se comprometeu. Eu costumo dizer assim, por exemplo, um exemplo bem bacana que eu gosto de usar, porque é algo do dia a dia da gente, é casamento. Tá? Por exemplo, eu sou casado há 13 anos. Então, estou um pouco enferrujado do assunto, tá? Mas assim, como é que foi comigo lá atrás? Lá atrás você tinha
umas fases do começo lá, que é se conhecer, se gostar, paquera, começa a namorar, aí que eu penso em noivado e tudo mais, aí prepara a cerimônia, começa a pensar em casa, comprar móveis, tal. Em algum ponto ali a gente casou. No que casou, começamos a ter uma vida em comum, depois de algum tempo ainda tivemos filhos e por aí foi. Olha só, nesse fluxo aí que eu desenhei, tá, de paquera, namoro e tal, onde que está o ponto de compromisso? No dia que eu assinei o papelzinho. Tá? No dia que eu assinei, que olha, eu vou me casar. Desculpa. No dia que eu assinei que eu ia me casar, nesse dia, eu fechei um compromisso forte. Até aquele ponto, o compromisso era fraco, vamos dizer assim. O meu compromisso era com a namorada, algo assim, e, tipo, se eu fosse desfazer o relacionamento que a gente tinha, até ali ainda era barato desfazer. Tá? Pensando em termos de custo de coordenação. Eu poderia desfazer esse relacionamento sem grandes prejuízos, tanto para mim quanto para ela. Uma vez casados, esse custo de coordenação sobe. Uma vez com filhos, esse custo de coordenação sobe mais ainda. Então, é disso que a gente está falando. Tipo, olha, eu tenho uma proposta, eu vou elaborando ela, eu vou agregando conhecimento, eu vou aprendendo sobre ela, eu vejo a viabilidade financeira, técnica ou psicológica, no meu caso, né? E a dado momento eu falo, vou fazer isso. Assumir o compromisso. Pá, daqui para frente, a gente não quer mais descartar esse compromisso. Porque foi a decisão tomada. Então, e esse tipo de mapeamento, gente, você tem em qualquer nível de fluxo, né? Você tem fluxo tanto do time, quanto nível de portfólio também, quanto nível de programa, você pode, de board, você pode ter iniciativas da sua companhia que envolvem fluxos desse tipo, que também tem um ponto de compromisso em algum ponto. Legal. Aí eu tenho até uma questão, né? Eu tenho duas questões aqui que eu acho que devem ser dúvidas frequentes, até eu recebi essa pergunta recentemente, né? Uma delas é o seguinte, beleza, entendi, né? As divisões, ou pelo menos os complementos, né? E tudo mais. Mas, por exemplo, se eu falar assim, Juliano, no meu time, eu tenho um time que roda Scrum, a gente faz releases planning, faz design thinking, etc. Se esse time faz Scrum bem, se esse time faz release planning bem, e para descobrir as coisas ali dentro eles fazem um design thinking básico, eles estão fazendo downstream e upstream? Vamos lá. O problema disso nem está nas práticas, mas está no tamanho do lote. Tá? Veja só. O Kanban ele trabalha com lotes pequenos. Por quê? Porque a gente precisa dar vazão em poucos itens e fazer com que eles passem rapidamente pelo nosso fluxo. Quando a gente está jogando no downstream, a ideia é que a gente consiga fazer esses itens andar o mais rápido possível para que novas ideias que estão vindo do upstream possam ser colocadas em produção quanto antes a gente ter isso validado. Então, quando a gente faz uma dinâmica dessa de discovery, ou PBB, ou Lean Inception, tá, que são ótimas ideias, dinâmicas, gente, não estou criticando elas, pelo amor de Deus. Tá, gosto dos autores e tudo mais. O ponto todo o resultado dessas dinâmicas é um Big Bang, é um pacotão, que por mais que esteja em alto nível, pacotões geram apego emocional. Tá? As pessoas ficam grudadas naquilo como se realmente fosse a sua melhor ideia do mundo, aquela que você vai colocar no Shark Tank e vai ficar milionário. Então, as pessoas ficam com dó de descartar. E isso torna muito difícil o nosso trabalho, porque a gente precisa praticar o desapego quase que como um budista o tempo inteiro. Tá? Porque tem ideias que a gente tem que é horrível, que é tosca, que a gente tinha que jogar fora um segundo depois de ter pensado nela. Mas a gente se agarra nela por quê? Porque é a minha ideiazinha, é minha filhinha, eu quero protegê-la. Então você não quer deixar a sua ideia se perder, você não quer deixar a sua ideia jogada fora. E acaba que isso vira um grande apego. Então, a minha crítica no bom sentido de que, olha, se desse para a gente fazer diferente isso, seria, vamos trabalhar com lotes menores? Tá? Mesmo se você trabalhasse com o Scrum, por exemplo, o Scrum trabalha com lotes de 2 a 4 semanas, salvo engano. Eu não li a última versão do Scrum Guide, então não estou sabendo como é que tá. Mas se me faz memória é isso. Tá? Eu, quando trabalhava com Scrum, eu trabalhava com uma semana, porque eu não gostava desse ciclo tão longo. Tá? Só de pirraça. E o pessoal falava que eu estava fazendo Scrum errado. E daí, cara, você começa a fazer um lote de 2 semanas de trabalho, tem coisa que leva entre 1 e 2 semanas para entregar, 1 e 2 semanas para entregar, e você começa a ter um ciclo que não é tão legal assim. E a demora para validar coisas novas faz com que você gere gargalos no seu fluxo, que você vai ter uma fila zona parada de entrada ali,
você vai ter esse sprint protegido que aceita pouquíssima alteração, que não é interessante que se altere. Ah, tudo bem, gente, tem que reservar uma capacidade do sprint para alteração. Beleza, mas aquilo que está lá dentro do sprint, o time vai se apegar. Por quê? Porque foi um compromisso forte de um grande lote. Então, não é o ponto de, essa dinâmica aqui é ruim, isso aqui é ruim. Não. Se nós nos comprometemos com lotes grandes, isso gera apego. E apego faz com que a gente não jogue fora alguma coisa que a gente tem. Tá? Eu, por exemplo, sou acumulador nato. Tem uma caixa de cabos aqui, por exemplo, que eu não jogo fora de jeito nenhum, porque eu acho que em algum momento eu vou precisar daquele cabo. Tem aparelho que eu já perdi, tem aparelho que já foi roubado, mas os cabos estão ali. Por quê? Porque o ser humano aqui tem dificuldade de desapegar. Imagino que vocês devem ter alguma coisa também que vocês têm dificuldade de jogar fora e que vocês sabem que não vai ser útil para vocês nunca na vida. Não A fala mesma assim, não, coisa. vai começar a bater a bad aqui já. Então, mas o mesmo problema acontece com o backlog. Tá? A caixa de cabos é um exemplo que quase todo mundo geek tem. Todo mundo tem aquela caixinha de cabos ou de eletrônicos velhos que não encontra mais o par das coisas e acaba que tem essa dificuldade. Legal. Tem uma pergunta aí. Tem uma perguntinha aqui que eu achei até capciosa. Ele falou o seguinte, ó, até para a galera pegar aí. Falou, Juliano, eu estou numa empresa em que o fluxo de upstream e downstream são tratados na mesma sprint. Acredito que dificulte a identificação e aplicação de métricas. Você acha que faz sentido? Não faz? Qual que é a tua visão? Tá, vamos lá, Vernei. Olha só. Na definição do Scrum, tá, ou como eu entendo o Scrum, e eu vou falar que eu entendo bem, porque eu já rodei o Scrum por muito tempo. Então, assim, de 2006 7, até meados de 2013, 12 ali, foi só Scrum. Foi ali que eu comecei a ver Kanban. Não, perdão, 2008 eu comecei a ver, mas demorou. Aí eu comecei a engrenar mesmo com Kanban de verdade, do jeito que eu entendo hoje de Kanban, bem depois. 2014 para frente, aí foi exclusivo só Kanban. Mas, enfim, eu só estou trazendo essa referência à autoridade aqui para dizer, não é porque eu sou hoje treinador de Kanban que eu não sei falar bem do Scrum e defender o Scrum, por exemplo, no meio da comunidade Kanban, que eu já fiz isso algumas vezes só para ver o pipoco acontecendo, né? Parquinho pegando fogo. Que é gostoso de vez em quando você fazer isso, né? Fazer o povo espernear um pouco, assim, para se defender o negócio. Mas olha só, por definição, tá? O Scrum, ele não trata do upstream, tá? Ou seja, o ponto de compromisso já veio definido. Ele reconhece que essa fase existe, ele reconhece que ela acontece fora do escopo do Scrum, que seria ali, então, toda aquela fase de refinement que o PO faz para poder trazer o backlog do produto já bem refinado, já com as definition ready preparadas, para poder chegar na sprint planning e fazer a coisa acontecer mais eficientemente possível. Então, para mim, isso sim atrapalha as suas métricas, isso sim vai atrapalhar o seu fluxo. Por quê? Porque durante esse processo de discovery ali, tá? Se a gente está falando de produtos digitais, eu vou usar esses termos de discovery e tudo mais, nesse processo de discovery, coisas podem ser descartadas. Coisas podem ter que voltar. Eu posso ter coisa que eu avancei, que eu vou ter que pegar e conversar com o meu cliente para ver se aquilo realmente é válido. Se não for, eu vou ter que voltar uma fase para trás. Tá? Isso dentro de um sprint, digamos que num sprint curto de 2 semanas, isso fica impraticável. E aí me obriga a ter sprints mais longos, de 3, 4 semanas. E aí já está começando a virar um projetão faseado aí. Então, eu não vejo isso com bons olhos, eu não faria dessa forma. Tá? Pelo menos para o Scrum, ele prevê que tudo seja feito a partir do ponto de compromisso em diante. Tá? Tanto que o time, ele limita o trabalho em progresso, que é até o termo que o Vitor colocou ali, do WIP, né? Work in Progress. Ele limita o Work in Progress do time a partir do tempo. Então ele fala, olha, dado um tempo de 2 semanas, eu sou capaz de fazer tantos itens, ou tantos pontos, sei lá qual for o jeito que eles estão medindo a capacidade de trabalho. Mas então, eu não vejo essa prática de jogar upstream dentro do sprint com bons olhos. Eu acho que isso pode te gerar mais problemas do que soluções, tá? O que eu já vi o pessoal fazendo certa vez, e para quem rodava com isso, aparentemente funcionava, mas não era um Kanban completo, era um Aggregated Sim Kanban, que é um dos tipos de Proto-Kanban que a gente ensina, que é você ter 2 times do mesmo fluxo, e você tem o time A
produzindo especificação, entendimento e tudo mais, ele tinha uma fila infinita aqui no meio, e você tinha o time B aqui se alimentando dessa fila infinita. É como se eu tivesse um time que produz o backlog do produto, eu crio um backlog do produto, esse time vai lá e puxa desse backlog do produto para o seu backlog interno, que seria o sprint backlog, para poder fazer essa relação. Então, dá para fazer? Dá. No mesmo sprint, eu acho complicado o mesmo time fazer tanto up quanto down. Legal. Antes que a gente pegue a pergunta do Vitor, né, estressar um pouquinho esse ponto que você colocou aí, Juliano. Por exemplo, você pega o exemplo aqui, putz, o meu time ele tem lá demandas semanais ou quinzenais, né, e tudo mais. Então eu estou essencialmente falando um pouco mais do downstream, que é para execução, o desenvolvimento, etc. O refinamento, em tese, ele ajuda um pouco o upstream, mas não é o fluxo como tem que ser. Né? Eu tenho outras coisas que antecedem isso, talvez, que não são nem vistas pelo time. Né? Eu posso ter um PM, ou um PO, ou qualquer outro papel aí que vai trabalhar de fato nesse upstream. E essa visão que você trouxe aí, por exemplo, né, de um time falando de backlog do produto, que, vou falar um termo coloquial aqui, um desova aqui para o time, né, e o time puxa essa visão. Você enxerga como se fosse um time nesse exemplo, é um time de tecnologia que está olhando aqui também para backlog do produto. Você vê que, por exemplo, talvez essa visão da gente tentar refinar e desenvolver ao mesmo tempo ruim, você acha que às vezes é uma coisa que tem que vir uma atrás da outra? Né? Desenvolve e refina, desenvolve e refina? Eu vejo assim, upstream, downstream, eles preveem... Que, veja, é uma analogia para rio, gente. Tá? Claro. Então, quando a gente está falando de upstream, downstream, a gente está falando de um fluxo de um rio que está correndo constantemente. A gente não está falando de uma cascata que tem uma represa no meio. Tá? Então, é importante lembrar essas analogias que eles estão usando, não são à toa. Então, não é uma represa aqui que eu abro a comporta de vez em quando para poder abrir para o lado de cá. Tá? É um fluxo contínuo. Se eu tenho fluxo contínuo, todo dia passa uma quantidade X de água aqui nesse rio. E quando eu crio esse tipo de 2 times trabalhando, a gente chama isso de proto-Kanban, por quê? Porque ele não está se valendo dessa habilidade, vamos dizer assim, que o seu fluxo Kanban teria, de você fazer esse fluxo contínuo correndo. E nisso você acaba perdendo essa adaptabilidade, essa agilidade, de fato, que é eu poder escolher entre uma tarefa e outra. Qual que é a próxima tarefa que eu preciso acabar? Qual que é a próxima tarefa que eu preciso entregar? Essas perguntas acabam se perdendo, por quê? Porque a tua quantidade de opções é pouca. Sabe, tinha até um locutor de rodeio aqui na região que ele perguntava assim... Não, ele até brincava que tipo, casar é bom, morrer queimado é melhor ainda. Tipo, veja, ele colocava 2 opções. Só 2. Como se não houvessem outras. Então, é terrível você ter poucas opções. Agora você fala, poxa, mas eu posso ter uma terceira opção, que sei lá, não fazer nenhuma das 2. Então, mais opções, tá, me garantem mais agilidade, porque eu posso escolher entre uma e outra, eu posso me valer de outras coisas, como classe de serviço, como tipo de demanda, como até valor do meu cliente no meu fluxo. Às vezes, a gente não pode ignorar isso. Tem alguns clientes que nos valem mais, às vezes, financeiramente, para o fluxo financeiro da empresa do que outros. A gente quer atender mais esses do que aqueles outros, não despreterindo os menores, mas no mundo capitalista que a gente vive, as coisas às vezes pendem para isso. Então, tem um monte de fatores que ficariam atrapalhados, vamos dizer assim, na hora de eu fazer esse fluxo em gargalo, sabe, em grandes lotes. Olha, faz um bolão de coisa, passa para o time. Outro bolão, passa para outro time. Que teria, assim, um time de refinamento aqui funcionando e um time de produto. O que ia acontecer aqui é que a gente está esperando que cada um desses pedacinhos passe por todas as fases que um tipo de demanda tem que passar. Ele tem que passar por cada uma delas, passando por todas as políticas definidas em cada uma delas, para poder chegar bom o suficiente para o time desenvolver. Essa é a ideia da gente ter como a gente concorda que tem que ter qualidade no nosso sistema. Legal, legal. Então vamos pegar aqui a pergunta então do Vitor. Ele falou o seguinte: então você acha que o work in progress deve mudar entre o upstream e o downstream? E aí ele continua uma outra pergunta, né? Como que eu defino um upstream, um WIP adequado para o time, né? Tá. Vamos começar pela primeira. Tá. Olha só, você acha que o WIP deve mudar entre upstream e downstream? Certamente, Vitor. Olha só, existem... aqui vou dar... Os velhos vão lembrar aqui, né? Tipo, existem 1000 maneiras de fazer essa pegada do up e do down. Tá? Você tem que inventar a sua, infelizmente. Tá? Não acredite em fórmulas mágicas.
Tá? Não acredite se alguém te vender a bala de prata para poder dizer esta é a fórmula que calcula o IP. Isso não existe. Tá? Não tem essa fórmula marcada em lugar nenhum. Nem os mega gurus do assunto, tipo Don Heineken da vida, nem o próprio David Anderson, nem o Alexei Zeglov, nem esses caras nem o Daniel Vacante, que também manja pra caramba de métricas, que são referências na área, tá? Sobre esse assunto, não falam. Tipo, existe uma fórmula mágica para você calcular o IP. Tá? Não é Gojibert, né? A Jéssica lembrou bem aí. Tá? Então, assim, não vai por esse caminho. Mas vamos lá para o seguinte. Existem N maneiras. Você pode limitar por quantidade de pessoas, você pode limitar por itens na fase de trabalho, você pode limitar contando as filas ou não contando as filas, contando tudo como se fosse um bloco só. Eu posso dar um IP geral. Tá? Aqui é mais ou menos a estratégia que o Scrum faz. Tá? Ele dá um IP por tempo. Então, olha, nós não podemos trabalhar com mais do que X itens por tanto tempo. Tá? Então, ele imagina com baseado numa vazão, alguma coisa assim, ele consegue fazer esse controle. Cara, e tem várias maneiras. O que a gente costuma te dizer é o seguinte, o Kanban não te deixa voando às cegas. Tá? Isso é a parte boa da história. Então, você tem métricas e indicadores para você que evolua colaborativamente e melhore experimentalmente, que é a sexta prática do Kanban. Então, a gente está aqui para poder dizer, olha, não precisa entrar em pânico, não precisa ter medo, tá? Basta você olhar os seus indicadores e você vai ver se aquele valor de WIP que você está definindo, se ele está adequado ou se não está. E você pode, dado que você tem uma métrica, dado que você tem uma linha de base, ir experimentando passo a passo pequenas mudanças e ir controlando. Olha, vamos experimentar apertar um pouco mais nessa fase. Ou melhor, já que eu estou medindo, talvez usando um diagrama de fluxo cumulativo, ou usando um lead time control chart, eu já começo a ter algum tipo de métrica para dizer, olha, se eu estou entregando com essa velocidade, e se eu estou com um problema, talvez, aqui nessa fase do meu trabalho, talvez eu deva limitar antes da fase de trabalho, como dizia o Eliyahu Goldratt na obra A Meta, para começar a ter alguns ganhos e começar a nivelar o fluxo como um todo. Tá? Então, de cara, eu te diria que... Deixa eu só lembrar a pergunta aqui, desculpa. Aqui do Vitor Hugo. Deve mudar? Muito provavelmente. No upstream, como a gente quer garantir que a gente tenha grandes opções, ou melhor, um grande número de opções, e a cada fase eu vou descartando algumas opções, é esperado que eu tenha limites máximos por fase de trabalho ali. Eu estou dizendo aqui de um super requintado fluxo, já está todo redondinho, tá? Então é esperado ali que eu tenha já limites máximos, mas que também tenha limites mínimos, para garantir que as fases subsequentes não passem fome, tá? Que é um fenômeno que o pessoal chama de starvation, tá? Que é as etapas abaixo ali, ela já tem uma certa vazão, nós sabemos mais ou menos, já que olhamos para as métricas, sabemos mais ou menos quanto que ela consome dado um X tempo, eu preciso garantir que eu tenha uma quantidade mínima de opcionalidades na fase anterior, porque senão as fases subsequentes vão acabar por passar fome em algum momento. Então a gente costuma, sim, limitar no upstream tanto para cima, tipo, eu não posso ter mais do que tanto, quanto para baixo, eu não posso ter menos do que tanto, que senão eu também posso ter problema para frente. Já nas fases do down, como a gente tem um tipo de construção que costuma ser mais enxuto, que costuma ser mais... eu vou usar uma palavra aqui que o pessoal às vezes fica chateado, um pouco mais caro de manter e de contratar, especialmente agora. Gente, na pandemia tá super fervilhando o mercado agora de desenvolvedores, desenvolvimento e tudo mais, então tá bem aquecido isso. E por estar aquecido, ele está puxando muita gente, e você vê que é bem mais caro você hoje contratar um desenvolvedor especialista do que uma pessoa de negócio. Então, esse recurso, infelizmente, de pessoas para dentro do nosso fluxo é mais difícil de manter, por isso a gente precisa ter um fluxo mais otimizado ali no downstream. Dado esse problema, o downstream costuma ser um limite mais para baixo, menor, e que vai valorizar que você vai manter esse limite sempre pequeno. Tá? Pode ter variações entre as fases? Pode, mas tudo depende do seu negócio, do seu tipo de trabalho, do que você faz, o que você deixa de fazer. Então, eu acho que eu acabei misturando as duas respostas, né? Não, mas tranquilo. Teve a Sandra aqui, seguindo até com a pergunta da galera, porque se eu perguntar aqui, eu vou desembuchar. Teve uma pergunta que a Sandra meio que fez, uma pergunta que me pareceu se misturar um pouquinho com a do Vitor, e eu não sei se a gente acabou já respondendo essa, mas vamos lá, né? Só para não ficar faltando clareza. Ela colocou o seguinte, que isso de rodar upstream dentro do downstream não seria fazer refinamentos junto com a equipe à medida do andamento, né, do desenvolvimento?
E aí Sandra, o Vitor fez uma bem pergunta relacionada a refinamentos também, mas eu acho que a gente já coloca. O que você acha dessa primeira, Juliano? Tá. Cara, Sandra, eu acho o seguinte, esse que você descreveu na pergunta, para mim seria o que eu chamo de um mundo ideal. Tá? Então, no mundo ideal, nós teríamos as pessoas, tá? Seres humanos livres, tá? Desprendidos da barreira de times, que podem, que não é que eles não pertençam a um time, ou que eles não façam parte de um time, mas que eles estão livres para poder atuar no serviço como um todo. Então, nesse cenário, eu vejo que é bem valoroso que isso aconteça. Porque, afinal de contas, vamos lá, você não quer saber o que está chegando para você amanhã para fazer? Tá, não, nem necessariamente sobre o trabalho, pensa na sua vida. Você não gostaria de saber de antemão todos os fatos que vão chegar na sua vida amanhã? Tá, pode ser um pouco monótono? Pode. Mas também é bem mais seguro. O sentimento de insegurança ia ser mínimo. Você ia estar visível, preparada né? para amanhã, é visível. Sabe? Você teria uma certa previsibilidade, você poderia se planejar corretamente, que sabendo todos, tá? Os eventos que vão te acontecer amanhã, você consegue se preparar com precisão, ou melhor, que você puder, para poder ter um dia perfeito e garantir que todos os principais percalços que você poderia passar, você já mapeou. Então, quando a gente tem, por exemplo, um time que está livre para poder atuar em algumas fases do upstream, ou atuar junto com os times que atuam no upstream, para poder fazer com que esse entendimento da proposta, essa construção dessa solução, essa negociação com o cliente, se isso vai, se não vai, se os apelos financeiros, técnico e tudo mais, tudo isso esteja bem resolvido antes de chegar para que o time todo desenvolva, isso seria um mundo perfeito. Tá? Eu acho que vale muito a pena a gente partir e começar a tentar construir esse mundo aí. Legal. O Victor fez uma pergunta que é próxima do assunto, né? Que ele falou, se você acha que é necessário ter processo de refinamento declarado dentro do upstream. Acho que a gente meio que acabou respondendo aqui, né? Ou não? A gente pode dar uma alongadinha nela. Assim, processo de refinamento, eu gosto de deixar claro que é uma carteira... Porque uma coisa importante, tá? O fluxo de trabalho, para mim, ele é como se fosse, eu já falei isso em alguns lugares, mas vou repetir, é como se eu estivesse falando dos estados de transformação da matéria. Então eu tenho um gelo que derreteu, virou água, que pegou, evaporou e virou vapor. Ele ainda é água, tá? Em todos os três processos, ele ainda é água, só que ele foi se transformando em outra forma de água. Você tem um problema, uma necessidade do cliente aqui. Esse problema é entendido, esse problema tem uma solução desenhada, esse problema, a sua solução é construída, e no final dos contos você tem um problema que é resolvido, mas ainda é um problema. Tá? Então não mudou nada. Então eu tenho ali as etapas que eu vou ter transformação em cima desse problema para garantir que esse problema vai estar sendo resolvido. Tá? Isso é o fluxo. Então, se uma das etapas da transformação, uma ou mais etapas da transformação é refinar isso, sim, isso tem que estar claro. Tá? Porque um dos principais problemas que quase todo o fluxo de trabalho tem, até naqueles que já estão usando Kanban em algum nível, tá? É a falta de política explícita. Tá? Ou como eu já vi gente apelidando por ali, que eu adorei, que como é que chama? Cerca elétrica invisível. Tá? Você não sabe onde está pisando, você não sabe onde está andando, de repente você esbarra, toma um choque e fala, putz, não podia ter feito isso. Alguém vem e te avisa que você não podia ter feito. Mas essa falta de clareza, e eu volto à minha analogia, que é tipo, as regras do jogo tem que estar em cima da mesa, então não é divertido brincar, e isso ferra com qualquer organização, isso ferra com qualquer serviço. Tá? Então, quanto mais claros, por favor, faça. Tá? Então, se é necessário, para mim, se tem uma regra que não está clara para todo mundo, esclareça, coloca para todo mundo. Se tem um refinamento acontecendo, deixa claro no seu serviço, deixa claro no seu fluxo. Tá? Quanto mais claro, melhor. Jana, eu estava com uma aqui na cabeça, que você começou a falar de previsibilidade, de ter visão do que vai ser feito, né? E eu vejo que, assim, quando eu estou no downstream, eu já sei o que eu estou fazendo, é porque eu estou fazendo, né? Eu já sei o que está vindo. Mas quando eu estou, por exemplo, pegar um item que está no upstream, ele está lá atrás, está sendo ainda preparado, né? Quando eu falo de itens que estão prestes a entrar no downstream, entende-se que é um pouco mais simples você falar de previsibilidade, porque muita gente usa coisas como lead time, cycle time, até para dar prazo, né? Calcula lá, ó, a gente entrega 3 itens por semana, logo se tem 12 itens vindo, entrega em até X tempo, né? Tal. Eu acho que é válido. E no upstream, como é que eu gero previsibilidade no upstream, sendo que eu ainda não sei o tamanho das coisas, eu ainda tenho que
quebrar um pouco melhor? Ou ainda tem, no caso de produtos digitais, por exemplo, ainda tem que fazer discovery? Como é que a gente consegue ter previsibilidade? Aí você pensa, se você for possível, a resposta curta e a resposta longa, né? Acho que para esses assuntos tem curta também. Tem curta. A curta é um pouco mais difícil, tá? Mas sim, é possível, dado que você tem histórico. Agora a longa. Você vai ter que medir várias coisas, tá? Como, por exemplo, taxa de descarte, avaliação de clientes, o quanto você teve retrabalhos no seu upstream, N coisinhas para poder te dar uma previsibilidade um pouco mais assertiva no upstream. Percebam que são métricas de fluxo diferentes. As métricas do down quase nunca se aplicam ao up, tá? Porque no down a gente está olhando muito para a eficiência do fluxo, então a gente está preocupado com a eficiência do fluxo mesmo do Lidl, eu posso estar preocupado com o tempo de entrega, eu posso estar preocupado ali com garantir que o fluxo está tendo uma alta taxa de entrega e tudo mais. Então, são vazão e tudo mais. Essas coisas são importantíssimas ali, tá? Porém, esse pedaço do fluxo, que é o down, ele está inserido num todo maior. A gente não pode esquecer disso. E esse todo maior, ele envolve desde o cliente pedir até o cliente ser atendido. Então, você consegue medir esse tempo também, que é o que a gente chama de Customer Lead Time. Tá? A gente costuma até colocar um nome e sobrenome no Lead Time para ficar bem claro, né? Então, o cliente tem um tempo ali que ele vai cuidar e esse tempo do cliente para nós também é uma métrica importante. Então, você tem, no fim das contas, uma média dos seus tempos ali que você faz essa entrega, ou melhor, você pode até trabalhar com percentis, que seria um pouco mais justo, e você colocar esse tempo ali dentro e também explicar para o teu cliente que nós temos taxas de descarte, nós temos outras métricas ali dentro que a gente pode explorar um pouco mais para poder dizer com mais precisão quanto tempo leva para as coisas acontecerem. Legal. Eu poderia falar, por exemplo, né? Agora eu vou jogar um pouquinho de lenha, né? Eu já vi gente colocando o seguinte, cara, eu estimo o meu downstream em horas e eu estimo meu upstream em PMG. O que você pensa sobre isso, cara? Eu vou Faz falar que eu sentido nem penso. estimativa em upstream, aliás, né? Eu te digo o seguinte, existe um cara mais esperto que eu, John Little, tá? Que ele escreveu uma lei sobre esse assunto, ele tem uma base estatística gigantesca, eu sou um ratinho perto dele. Eu nem vou falar da lei, mas eu quero falar de uma das premissas, tá? Que ele colocou sobre essa lei, que era que a mesma unidade de medida tem que ser usada em todo o fluxo. Então, é bastante complicado, né? Você medir um pedaço de laranja ou tem bananas, né? Isso eu acho que começa a complicar um pouco as suas métricas e começa a gerar todo tipo de conversão e complexidade que a gente não precisa. Tá? O mundo já é complicado o suficiente para você complicar mais ainda. Então, por que não medir tudo na mesma unidade de medida? Tá? O PMG, ele é legal? É um tipo de clusterização que eu faço que me ajudaria a ter uma certa previsibilidade, considerando que os PMGs talvez sejam uma classe de serviço específica. Mas eu já vi amigos meus que têm uma base de dados gigantesca sobre o assunto, e eu sempre fico com medo de falar o número nessa hora, porque na minha cabeça eu tinha um número de 10 mil, mas eu tenho medo de errar, então eu falo que foi mais de 1.000. Mas ele tinha mais de 1.000 amostras lá de entregas, em que ele tinha um monte de tarefas P que se comportavam como G, ou melhor, PP como GG, as GGs se comportavam como PPs, em termos de prazo. Então, aquela estimativa que era dada em P, M ou G, ou PP e GG, aquilo não tinha absolutamente a ver com prazo. Por quê? Quando a gente estava estimando, usualmente, nós estamos olhando muito mais para esforço do que para prazo. Então, essa pegada, assim, porque, por exemplo, quando a gente pensou, vamos fazer esse webinário aqui, tá? O webinário é de 1 hora. Pronto, então, estimado em 1 hora. Não, querido, tem todo um plano, teve uma preparação do marketing ali com o Felipe, tem o negócio da gravação, tem eu me preparar, dar uma lidinha, alguma coisa ou outra, antes de vir para o webinário, tem depois que o Felipe vai fazer a publicação disso e tudo mais. Quando você vê isso aqui, sei lá, levou umas 6 horas para ser entregue, não foi, tipo, não é porque a gente estimou em 1 hora que isso levou 6. E outra, entre essas coisas, tem filas. O Felipe tem mais o que fazer da vida e eu também. Tem outras atividades que a gente está tocando. Essas filas a gente não costuma contar nos prazos, e esse é um dos crimes que a gente costuma fazer quando a gente olha para esforço, para estimativas. Então, já que a gente não olha para essas filas, acaba que elas ficam sendo absorvidas. Tem um número aí muito maluco que a gente tem dos benchmarks que a campanha do Invest tem feito, que é alguma coisa assim de que empresas que são altamente eficientes, se choquem com esse número, tá? Mas altamente eficientes mesmo, não passam de 40% de eficiência de fila, tá?
na média, está todo mundo ali pelos 20. Quer dizer o seguinte, ó, 80% do tempo o trabalho está parado esperando alguém trabalhar nele. Só 20% do tempo alguém realmente tocando no trabalho. Para você ter uma noção de quão é importante as filas. E como a gente é boa... Oi? Dá até coceira, né? Dá até coceira. E para você ver como é importante, quando a gente vai... Não é bobo a gente, às vezes, né? A gente vai trabalhar numa mudança ágil e tudo mais. Qual que é o nosso foco em mudar? Vamos mudar o trabalho. E vamos fazer com que os trabalhadores trabalhem mais rápido. Cara, você está atuando em 20% do problema. Tá? Não querendo parafrasear Pareto aqui, mas você está fechando seu foco em 20% do problema. Você poderia estar atuando muito bem nas filas e que você não ia atuar em cima de ninguém. Você não ia atrapalhar a vida de ninguém praticamente, você ia só melhorar, fazer com que a coisa fluísse melhor. Só que a gente vai pelo caminho usualmente errado, que é vamos otimizar o trabalho, não o fluxo. Sim. Que é aquela história, mesmo que... E eu vejo o seguinte, né? Eu acho que é até uma base para o que a gente fala de intangível, né? Mesmo que eu não consiga medir o resultado disso agora, eu não vou medir para agora mesmo. Tem coisas que você só consegue medir no longo prazo, né? Eu vejo tem métricas de produtos hoje que você avalia, cara, mas se eu subir essa feature nova, vai melhorar o NPS? Cara, não sei, porque o NPS ele é algo que dura um pouco mais de tempo. É um lag indicator, né, que chama, né? Que você está olhando muito mais para o passado. O Weber fez uma pergunta aqui, que eu acho que casa com aquele vídeo teu que eu tinha te mandado. Ele fala o seguinte, ó. Fala assim, ó. Ele fala que ele é leigo no assunto e praticamente está ouvindo o upstream e downstream agora. Então ele sempre usou o quadro Kanban e não o método ensina. E ele falou assim, pelo que está sendo dito, entendo que o upstream é realizado e útil para montar o backlog de um framework Scrum e após toda a definição... Opa, peraí. Após toda a definição pronta, o processo Scrum de sprint seria um downstream? Se sim, qual que é a diferença entre usar as nomenclaturas já declaradas, ou seja, eu chamar as etapas com os nomes que a gente já meio que conhece? A gente falou um pouquinho disso no começo, mas acho que faz um pouco da conexão daquilo que a gente falou no outro dia, né? Sim, sim. Ó, vamos pegar pedacinho por pedacinho do que você colocou aqui, porque eu adorei o teu comentário, Weber. Primeiro, só de você já identificar que Kanban não é apenas um quadro, e sim tem todo um método envolvido, tá? Não metodologia, tá? Mas um método envolvido, eu já fico muito, muito feliz. Já enche meu coraçãozinho de felicidade, porque isso já te coloca na frente de um monte de gente que acha que Kanban é simplesmente, eu tenho um quadro e já é Kanban. Não, então meus parabéns para você por isso. Pelo que está sendo dito, tá, upstream é realizado, tá. Pelo que eu estou entendendo a sua pergunta é o seguinte, isso me lembra um pouco, eu não queria falar de semiótica hoje, mas vamos lá. Isso me lembra um pouco da gente estar observando o Kanban pelos olhos do Scrum. Então, veja, nesse momento aqui, nós temos os símbolos que você conhece, que é, eu tenho o downstream, eu estou olhando para o downstream. É onde acontece a construção. Eu estou olhando para o upstream, é onde acontece a ideação. Então, por que não chamar isso aqui de ideação? Porque nós estamos falando de um fluxo mais contínuo, tá? Num fluxo menor, onde coisas mais fluidas acontecem, e não que uma coisa que vai se movendo em trancos. Tá? O Scrum, isso não é uma crítica ao modelo, isso é uma característica dele, ele se move em trancos. Tá? Ele mexe um caixotão por vez, tá? Que é um timebox. E ele prepara o alimento desse timebox, ele joga para dentro do timebox, o timebox acontece, é construído o produto e é entregado um incremento de produto potencialmente entregável. Então você tem isso lá no final do Scrum. Então esse time box ali é um grande caixotão de coisas. Por que nós não podemos chamar essas coisas de downstream? Porque não é stream, tá? Não tem um fluxo. Eu tenho um grande lotão se mexendo, um lote gigante se mexendo. Tá? Então é up e downstream por quê? Porque existe um fluxo e nós estamos em algum ponto desse fluxo parados, que no nosso caso é o ponto de compromisso, e depois a gente está olhando para nascente, a gente fala, estou aqui a montante, tá? Ou upstream. Ou estou olhando para a foz, estou a jusante, estou olhando para o downstream. Sacou? Então, são semelhantes, sim, nas suas características. Tá? É comum a gente fazer esse tipo de analogia, porque são os signos que nos são apresentados, os mais comuns que nós temos no mercado. O Scrum domina o mercado fortemente, tanto que tem países que, quando você fala ágil, o sinônimo na cabeça deles é Scrum. E, ok, tudo bem com isso, gente. O grande ponto quando a gente está tentando aprender um novo conceito, é importante a gente pegar e abrir a mente, não tentar fazer essa relação que é quase impossível, tá?
A gente tentar evitar de fazer essa relação com os símbolos que a gente já conhece, mas tentar enxergar agora os outros métodos a partir do Kanban, por exemplo. Tentar classificar. E é um exercício bem bacana de tentar fazer. Como é que você, por exemplo, explicaria Scrum a partir do Kanban? E não o contrário. Não explicar Kanban a partir do Scrum. Porque o Kanban ele foi desenvolvido a partir de diversas dores e problemas que outros métodos e metodologias e frameworks tiveram por aí, foram levantando e foi criando toda uma comunidade, vamos chamar assim, de insatisfeitos criativos, que que foi liderado ali por David Anderson, que falou, cara, vamos fazer esse negócio acontecer? Já teve outros expoentes também insatisfeitos, como o casal Pendic, que eu já citei. Você teve o pessoal ali, o Dean Nifelwell também, que foi um outro insatisfeito também, que acabou criando o seu próprio método. E você teve várias pessoas ali, cada uma delas tentando corrigir os problemas da sua forma. Eu achei o Kanban o jeito mais simples de fazer. E dado por isso, já que é um fluxo de trabalho, tá, e eu preciso me desapegar um pouco desses conceitos antigos, eu não usaria os nomes originais para poder descrever isso, tá? Nem ideação, nem discovery, porque isso daí, palavras têm poder, palavras têm significado. Quando eu falo uma palavra, ela tem um grande poder. Hoje, por exemplo, estava tendo um debate no grupo lá sobre uma certificação lá que tinha no meio do nome dela a palavra sênior. Eu falei, criaturas do céu, que perigo é isso? Você está me dizendo que a pessoa passa por um curso e a criatura vira sênior. Ah, mas é só uma certificação. Eu falei, não, cara, sênior tem um monte de significado em cima. A gente está falando de experiência, a gente está falando de vivência, a gente está falando de pessoas que têm cicatrizes ali para provar que elas ralaram bastante e sobreviveram. Eu falei, não é só uma certificação, não é só uma titulação. É perigoso começar a colocar sênior nas coisas. Assim como foi no passado, o nome infeliz colocar de master de alguma coisa lá com o curso de 2 dias. Mas fazer o quê? Até o próprio pessoal do Scrum fala que não foi um nome feliz, mas é o que tinha na hora, saiu, pegou e acabou hoje. Deixa assim. Ficou, né? Ficou. É a velha discussão, né? E eu costumo falar até mesmo que alguns nomes de papéis até que a gente tem hoje, eu não vou citar quais, mas papéis de diversos ramos dentro da agilidade, às vezes me parece que surgiram porque o papel anterior não supriu a necessidade. Não sei se você pensa assim também, mas às vezes eu vejo que alguns papéis falando de produtos ou falando de Scrum ou de qualquer papel, parece que surgiram novos papéis porque o anterior ou a empresa não entendeu muito bem e aí usou um novo, ou parece que não supriu tudo que precisava e aí surge um outro papel para tentar suprir aquilo que esse já existente não conseguiu cobrir, né? Eu vejo de uma outra forma, Felipe. Eu vejo mais como às vezes o pessoal fica um pouco chocado quando eu falo isso. Parece mais um comportamento tribal do que necessariamente uma necessidade. Tá? É uma necessidade, sim, mas é uma necessidade de se afirmar diferente do anterior. Tá? De criar uma nova identidade tribal e se desvincular do método anterior. Então, tem, por exemplo, gente que defende que o Kanban não é ágil, não faz parte vamos dizer assim, do manifesto, do guarda-chuva, do manifesto e tal. Eu não ligo muito, tá, para essa discussão, eu acho até meio boba, inócua, mas eu entendo a razão. A razão dela é eles querem se isolar, porque está vendo um monte de coisa acontecer com a comunidade ágil, várias decisões que são bem questionáveis das suas lideranças, e que o pessoal fala, cara, se a gente continuar associado com isso, a gente vai se queimar, a gente vai ter um problema nas nossas mãos aqui que a gente não vai conseguir resolver de maneira tão simples. Então é melhor que a gente diga, não, essa galera aí não é do nosso clubinho, não, é outro clube, não quero saber. Eu acredito que o mesmo movimento acontece com produtos. Um exemplo bem simples, né? Tipo, tínhamos o Scrum Master, que era o cara ali que tocava nos times e tal. De repente surgiu o Agile Master. Tá? Tem um monte de organizações que começou a fazer isso. Por quê? Porque o cara não vai trabalhar unicamente com o Scrum. Então o cara não pode ser Scrum Master. E acabou que o Agile Master começou a se popularizar um pouco mais. Tá? E aí ele começou a se desvincular. Então, é importante a gente entender que cada nome tem um significado, tá? Tem um significado forte em cima dele. E prestar bem atenção sobre qual que foi a origem desses nomes para poder não usar esses significados de maneira leviana. Eu acho bastante... Eu tomo bastante cuidado com esses nomes para garantir que a gente não faça nada que vá contra o conceito original de cada uma das palavras. Legal. E essa briga que a gente vê, às vezes, método versus método, prática versus modelo, né? Ela acaba sendo muito mais discussão do que de fato o resultado, né?
Scrum versus Kanban. Eu acho que cada empresa, time tem seus momentos. Se Kanban se tornou, naquela empresa, a evolução de um time que usava Scrum, tudo bem. Se às vezes para aquele time casou mais Scrum, porque, sei lá, se desenvolve melhor com prazos diferentes ou com a abordagem que o Scrum coloca sobre prazos e lotes, acho que, de novo, é o que se atende mais ao cliente, né? Isso. Tem até um trabalho muito bacana da Teodora Abusiva e do David Anderson, que é o modelo de maturidade Kanban. Que, de novo, a gente tentando enxergar o mundo a partir do Kanban. Tá? E eu acho bacana porque, assim, no modelo de maturidade Kanban, se não me falha, salvo engano, aqui o nível 2 é o focado em times. E olha só, focado em time, então a gente limita a gente até aquele ponto. A gente poderia ir um pouco mais além, mas o foco em times ele acaba por criar umas certas barreiras, vamos dizer assim, para poder fazer acontecer. A minha crítica ao Scrum são duas, tá? São tamanho do lote que eu acho grande, e dois, esse foco exacerbado em time, como sendo uma unidade de negócio. Não fossem esses dois problemas, o Scrum seria fantástico para qualquer meio. E isso, eu parei de usar Scrum por quê? Porque ele me limitava, que se eu fosse trabalhar com Scrum, eu teria que ficar focando até times de maturidade 2, ou eu não conseguiria avançar em outros times com maturidades superiores. Existem times que têm Scrum e já estão com alguns elementos de outras maturidades? Claro, tem vários, tá? Que já estão puxando outras coisas, que já estão começando a se enxergar como parte de um fluxo maior, que já está começando a focar no cliente, que já está mais, é o termo que eles usam, que é fit for purpose, né? Está mais alinhado com o propósito que o cliente tem para poder selecionar ele. Mas, infelizmente, não é a maioria ainda está focada em times. Então, veja, não é que Juliano, você passou a odiar o Scrum, não. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente começa a desenvolver um espírito um pouco mais crítico. Depois que a gente passa dos 40, então, isso fica mais pesado, tá? Que você começa a ser bastante com um monte de coisa. E acaba que você começa a olhar para esses outros métodos e falar, cara, se isso aqui eu consigo atuar em, sei lá, 10% das vezes que eu consegui trabalhar, eu atuei com esse. Em 80% das vezes eu atuei com esse. E nos 10 que sobrou, eu tive que fazer um grande palar de gato aqui para poder ser com alguma coisa do outro lado. Eu acho que vale a pena pegar esse outro aqui que está com 80%. Pelo menos 80% das minhas soluções estão melhores. Legal, legal. Cara, momento rápido para a última pergunta. Eu vou pegar aqui a do Werner. Ele falou o seguinte, Juliano, em suas experiências, o gerenciamento das etapas de upstream e downstream são tratados em ferramentas distintas? No caso dele, optaram pelo Gira, né? Você teve uma experiência de ter que fazer isso em duas ferramentas diferentes ou não? Eu já vi pessoas. Tinha uma galera que usava o AHA, eu não lembro o fabricante agora. Mas que é uma ferramenta bacaninha até para poder trabalhar com essa parte de requisitos. Mas o próprio Gira, se não me engano, ele tem suporte a isso. Tem algumas coisinhas que o Gira é meio ruim para poder fazer Kanban ali. Tipo, a parte de lanes é bem complicadinha, você tem que fazer todo um query lá, que eu esqueci agora qual que era agora. Configurações, né? Não é bem um SQL, é um outro tipo de... JQL. JQL, obrigado. Que é o Gira, né? Isso, obrigado. Você tem que fazer toda uma configuração ali para poder dizer, isso aqui, a raia que vai aqui e tudo mais. Então você precisa ter um monte de pequenas adaptações, assim. E uma das coisas que eu não gosto do Gira, por exemplo, é que não dá para você limitar, se eu quiser colocar um limite compartilhado entre duas colunas. Ele não é permitido ali. Então, tem algumas limitaçõezinhas. Tem outras ferramentas que são mais focadas em Kanban, como Kanbanize, como Swift Kanban, então, que começam a te dar um pouco mais de sustentação e suporte para você fazer isso melhor. Tá? Mas dá para fazer com Gira? Dá. Pode ser que alguns controles você vai ter que fazer na mão, você vai ter que deixar isso, às vezes, em acordo com o seu time. Ok. Tá? Tem ferramentas, por exemplo, como o Miro, que você consegue puxar do do Gira para o Miro e alimentar um quadro físico ali que vai te permitir fazer esse tipo de complementos, vamos dizer assim, que o Gira não tem. Tá? Então, o que eu vejo o Gira é uma boa base de dados, mas para fazer a coisa ficar mais Kanban, mais visual, talvez você precise de uma outra ferramenta em cima que vai te complementar isso. Tem esses mesmos pontos que você, Juliano. Até a gente faz ali, por exemplo, uma visão de portfólio Kanban, né? E aí eu consigo conectar esse projeto portfólio Kanban com outros projetos de times, né, tudo mais. Então, se eu quiser pegar o item, esse item aqui faz referência a essas histórias, por exemplo, né?
Mas aí, de novo, todas essas limitações acabam complicando. Galerinha, show de bola. Juliano, pô, passou 1 hora. Parece que faz 15 minutos que a gente está falando. Pois é. Foi rápido mesmo. Não. Posso deixar dois pedidos aqui no final? Pode, por galera? favor. Gente, ó, para quem não me conhece, tem um canal no YouTube, tá? Então, por favor, quem quiser, por favor, se inscreva lá. Assim como o Felipe, eu também dou alguns treinamentos, tá? Meus treinamentos são de Kanban, pela Aspercom. Também é só dar um Google lá, Aspercom, tá fácil de encontrar. Então, deixa esses 2 jabazinhos aí, do meu canal e do blog da própria Aspercom, que tem um monte de treinamentos lá. aspercom.com.br, e vocês podem se inscrever em algum curso de Kanban, caso queira. Tá bom? De bola. Pessoal, então a gente está encerrando aqui essa magnífica live. Tivemos aí algumas polêmicas. Foi leve de polêmica até, né? Foi tranquilo. Então, pessoal... Faz o seguinte, ó, vai em algum vídeo meu lá no YouTube, coloca um comentário, comenta de tal coisa, Juliano, você não comentou. Aí eu faço, aí eu deixo para vocês. Fazer uma lista de vídeos aí. Né? Legal. Galerinha, então, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelas perguntas. Se pudesse, a gente ficaria mais 1 hora aqui só pegando perguntas de vocês aqui. Quem sabe dessas perguntas aqui já não vem mais um vídeo, né? É possível. Não. Então, galera, valeu. Estão aqui as redes sociais da Mindset Ágil, nosso link do Medium também, onde a gente publica artigos, fala um pouquinho, xinga um pouquinho, beleza? Valeu a presença, valeu a paciência. Juliano, cara, agradeço demais a presença aí, ter dado um pouquinho do seu tempo para a gente trazer esse conhecimento. Eu tô aqui, animadasp, já tô embasado com umas coisas aqui, entendeu? Amanhã de manhã vai ferver a coisa. Muito bom. Perfeito, gente. Obrigado, agradeço demais a oportunidade. Foi uma honra ter conversado com vocês. Espero que tenha sido útil. Fiquem todos com Deus. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau.